Studium Cast. Studium Cast. Este é o nosso Studium Cast. Informação direta ao ponto. Olá, pessoal. Aqui nós estamos no Studium Cast, que é informação direta ao ponto e junto aí ao mercado, principalmente aquele que você escolheu para atuar. Nós falamos de diversas áreas, de um mundo de informação diversificada, e nessa edição nós vamos conversar sobre a área do designer, né? Que mercado que é esse? É um mercado amplo, ele está em constante transformação, como estão as oportunidades nos mais diversos setores? O designer pode atuar em que área? Da publicidade, da tecnologia, da moda, da comunicação? Então, é sobre isso que nós vamos falar em tempos de marketing digital em alta, criação de conteúdo. A gente quer saber se esse mercado está crescente, se ele é uma boa, se dá para sobreviver de uma forma tranquila e de que forma você pode se preparar para ser um baita profissional nessa área. Eu estou aqui com o Alex, pessoal, da 3S Criação. Ele veio de São Paulo para Minas Gerais, já me contou aqui um pouquinho sobre a vida dele e já falou, inclusive, o seguinte: eu gosto de falar bastante fora de casa. Porque em casa não tem jeito, né, Alex? É mais difícil. É mais difícil? É. Porque lá tem um comando muito feminino? Exatamente. Eu sou casado, tenho 2 meninas, então a demanda por ouvir é maior do que para falar. Aqui em Minas a gente tem costume de perguntar assim: você é casado com quem? Você é pai de quem? Exatamente. Você Sou é casado? casado com a Lilian, sou pai da Ágata e da Ana Clara. Que legal. E você é um designer. É assim que você se Exatamente. apresenta no mercado? Exatamente. Designer de formação, eu me apresento como designer, Que exatamente. bacana. E você escolheu uma especialização. Você hoje está especialista em quê? Em branding, Em brand. que é a parte estratégica da criação de marca. Sim. E por que você se enveredou por esse caminho? Porque o design, ele pode ter Sim. múltiplos, né, Sim. valores dentro de uma empresa. Exato. E ele pode estar em várias áreas. Exato. Da publicidade, à tecnologia, à moda, à Isso. comunicação, enfim. Exato. É isso mesmo? Exato. O design no Brasil, o curso que formava o profissional para fazer design no Brasil era chamado de desenho industrial. Algumas pessoas confundem o nome, né, como se fosse alguma coisa relacionada apenas à indústria, mas a ideia original é a seguinte: tudo que vai ser usado em escala industrial precisa ser projetado para que a forma e a função atenda a uma específica necessidade. Então, essa é a função, essa é a formação que gera um designer. Era o famoso desenho de produto? O desenho de produto desenha produto, Tá. mas o design, ele também desenha o logo que vai ser visto em escala industrial. Ele também desenha partes da comunicação visual de um canal de televisão, por exemplo. Então, também é uma escala, muitas pessoas vão assistir aquilo, de diversos universos, então aquilo tem que comunicar em escala industrial. Então, a origem do termo no Brasil acabou sendo desenho industrial. Ele engloba o design de produto. Tem até uma referência que eu acho boa também compartilhar. Na Netflix tem um especial sobre design que chama Abstract. Uhum. E ele fala de várias áreas do design. O design de moda, o design de produto na área de carro, o design de produto na área de brinquedo, o design de um evento, e aí o design também de marcas, de identidade visual, e uma série de outros elementos. A arquitetura nos Estados Unidos acaba entrando como uma área de design também. Uhum. Então, é uma área apaixonante e interessantíssima. Legal. Nós estamos no Studium Cast e aqui nosso propósito é falar desse mercado, Sim. sabe? É dizer o que você precisa para chegar nesse mercado, se ele é bom, Sim. financeiramente dá para sobreviver. Queria que você falasse a primeira coisa para mim. Como é que você se forjou um designer? O que Perfeito. você precisou aprender? Sim. Além do talento que você tem. Exato. Inclusive, talento é uma coisa geralmente associada a ser indispensável na área do design. Sim. Eu posso dar uma série de relatos bem contundentes da mídia de que não é necessário. Opa, então é técnica. Mais técnica e pôr a mão na massa. Exato. Um talentoso sem técnica vai menos longe do que um menos talentoso com muita Sabe técnica. que eu tenho ouvido muito isso aqui? Eu acho. Eu tenho ouvido muito. Sempre eu pergunto sobre o talento e
E seja no campo da oratória, da comunicação, muita gente fala assim, é mais técnica, Sim, aprendizado, é, suar a camisa, é. que propriamente do Eu acho que várias das áreas, a a habilidade te facilita desenvolver a técnica, uhum, mas desenvolver a técnica supera, em alguns momentos, o habilidoso não esforçado. Tá? entendi. A área de design, de modo geral, é uma área que ela sofre com algumas questões, mas que isso acontece em várias áreas. Uhum, No design e na comunicação, né, Vera, é muito comum o pessoal brincar que às vezes parece uma pastelaria, sim, né? Então, sim. todo mundo quer muito para hoje, muito urgente, e aí acaba atrapalhando um pouco os processos. Primeiro, acho que as pessoas não conseguem entender como que funciona uma pastelaria, né? Sim, Porque o pastel está pronto tá muito pronto há tempo muito antes de tempo ser antes, frito, né. né? Eh, Tem uns processos ali, Tem né. os processos, tem as habilidades, ele só fica frito rápido, porque o Por processo antes foi feito sim. de modo adequado. Mas, além disso também, existe o seguinte, é um mercado de alta necessidade, principalmente num mercado como o Brasil, que muita gente empreende e quer ter uma identificação. Essa identificação pode ser mínima, ela pode ser razoável, ela pode ser profissional ou ela pode ser estratégica. Existe um conceito chamado escada do design. É um conceito da escola de design se eu não me engano, da Noruega, que ele diz o seguinte: as empresas elas podem ter design no primeiro degrau da escada, que é o degrau de necessidade. Não tem, não precisa, mas em algum momento, eu vou imprimir uma placa da empresa, então faz alguma coisa lá. Então é o primeiro nível, mais dispensável ou desnecessário. Existe o nível do operacional. Já que eu tenho que fazer, então vou contratar alguém que saiba fazer. Então, às vezes, não procura um bom profissional, às vezes nem procura um profissional. Uhum. Existe o terceiro nível, que é o estético. Então, eu tenho que fazer, eu quero que seja bonito. E existe o mais alto nível dessa escada, que é o estratégico. É quando o designer acaba influenciando decisões estratégicas de negócio. Opa, aí já começa a crescer inclusive o capilé. Aí cresce o capilé, aí cresce inclusive a relevância do profissional Espiritual. dentro do mercado e do negócio. Uhum, Existem 2 exemplos que eu gosto de citar nesse caso, mundialmente conhecido, que é a Apple. sim. O chefe de designer da Apple era quem estava diretamente relacionado ao fundador, o Steve Jobs, um dos fundadores, né. É aquele famoso que a gente fala assim: "Tá lendo a minha alma", né. Tá Exatamente. tão próximo que ele consegue materializar em forma aquilo que o outro está Exato. pensando do que ele está entregando, Exato. E né. além disso, nesse caso específico da Apple, eles estavam em tanta sintonia que se o chefe designer, né, o chefe de design, dissesse para o chefe de produto ou de mercado ou de lojas que não estava pronto o produto, a voz do designer naquele caso, ela era respeitada. Era relevante. Então, esse é o quarto nível da escada do design. Então, quando as empresas colocam design no nível estratégico. Então, em todas as empresas tem a necessidade. Quem decide em que degrau o design estará é a empresa. Portanto, o Sim, mercado ele tem um profissional desde o sim. do Desde o iniciozinho ali, daquilo que é exato. menos relevante até o topo da É. pirâmide, né. E uma coisa que você tinha comentado, né, o que que foi necessário para eu me tornar um Sim, profissional? A época que eu comecei, eu fiz colégio técnico, então um sim, profissionalizante, um bacharelado, e fiz a faculdade, sim. né, o bacharel em design. Então essa foi a minha formação, institucional. Mas o design, ele também é muito experiencial, então é botar a mão na massa, testar e exercitar os conceitos, mas é também, repertório. Sim. Então, um bom designer, ele precisa ter muito repertório. Então, ele precisa ver muitas coisas, ouvir muitas coisas, estar em diversos universos diferentes. É um desafio enorme, mas é muito interessante. É a Então, mesma coisa na área do conteúdo, gente. Eu falo o seguinte: é, se a gente não ler muito, não ler todo dia, não aumentar a nossa bagagem intelectual, enfim, você não consegue fazer um contexto. É igual é uma boa impossível. redação. Você tem que ter Exato. repertório.
Exatamente. E aí Então, tá ligado à tendência, né, tá vendo o que que os outros sim, estão fazendo, tem que fazer uma biblioteca ali de é, inspiração, né. exatamente, é. Sim, O processo criativo, no cérebro, né, dizem que o processo criativo no cérebro é você fazer conexões não óbvias. Você só conecta se as coisas já estiverem lá. sim, Então, é necessário ter repertório para fazer essas conexões. E um bom profissional, ele pode ser formado institucionalmente. Há casos e vários de profissionais não formados institucionalmente, ou pequenos cursos, sim, ou coisas do sim. tipo. A área de design é uma área não, eu não sei o termo exato, mas a política não sancionou como uma área Regulamentada. regulamentada, exato. Na época da Dilma, chegou até a Dilma Uhum. uma Uma proposta proposta nesse e sentido. ela acabou declinando de regulamentar na Sim, ocasião. Portanto, não tem uma barreira de entrada, tá. tá? A barreira de entrada é a necessidade de alguém, tanto que na nossa área também é muito comum, né, Vera? Sim, É o sobrinho de alguém, é o sim. cara que mexe no Tem computador. os conchavos ali que vai te facilitar de alguma forma. Exato. Mas é uma boa área, né, para se É uma trabalhar, área, sobreviver, eu costumo dizer financeiramente também. eu costumo dizer, Vera, que no Brasil tem gente ganhando Hum, dinheiro e perdendo dinheiro com qualquer área. sim. E nessa também. Aí tem gente dando cano aí, com o dono de banco dando cano, sendo até preso, então Exatamente. imagina o É. resto, né. E esse Tem de dono de tudo. banco, em algum momento, contratou um designer para Sim, fazer um monte de um coisa monte deles lá. a marca do banco dele, enfim. Eu estava citando antes o caso da Apple, que é um caso mundialmente fácil Uhum. de entender, mas eu queria citar também um caso nacional de extrema relevância para o mercado de design e estratégia de marca, de branding, que é o Nubank. Sim. O Nubank é uma empresa que, desde antes da fundação da empresa, eles já tinham essa preocupação. Tanto que é uma empresa relativamente nova em termos de Sim. tempo, uma empresa relativamente nova em termos de produto, né? E já com a identidade muito bem posicionada, né, Desde o início. desde o Então, início. por exemplo, uma Todo mundo das. sabe a corzinha, o rostinho, né, Exato, é bem aqui, ou seja, ali nasceu um propósito, como a Apple, exato. né, junto com Com o o negócio. negócio. Exato. E uma das coisas que foi desenhado dentro da empresa era que as pessoas chamassem o cartão de crédito de um modo carinhoso Sim, pelo apelido de roxinho, roxinho. entendeu? Então não foi acaso, não foi um apelido que surgiu. Eles desenharam isso. Foi estratégia deles fazerem isso. Foi uma bo é um bom case aí então, né, na sua área, da Nacional, força do design. exato. Tanto que hoje é considerada uma das maiores marcas da América Latina. Ainda não tem o mesmo número de clientes que algumas outras Sim, empresas, mas não tem uma tem força muito não grande. tem a tradição de Sim, algumas outras empresas, mas é hoje uma das marcas mais valiosas da América Latina. que legal. E eu queria muito que você me falasse um pouco da sua área, assim, o que que você fez de muito relevante, Sim, ao longo desses 25 anos, que você se orgulha? sim. Pode dar nomes, não tem problema. Ó, Eu sei que você pode correr o risco de esquecer alguém também, é, mas é só para dizer para o mercado que a gente também se realiza, né, naquilo que certeza, faz. com certeza, é. Tem 2 projetos que eu gosto de citar como bons exemplos do meu trabalho e que eu tenho orgulho. Quando ainda era designer de embalagem, eu fui responsável pelo desenvolvimento de toda a linha profissional de um novo momento de estratégia de marca da Nestlé Profissional. Eles Sim. tinham um Nestlé Professional, né, que é uma linha de produtos dentro da Nestlé, e ali foi um dos momentos de despertar bem a relevância da estratégia de marca, porque a Nestlé é uma marca, a linha Nestlé Professional é outra marca, só que eles tratam com outros produtos, então Nescau, Nestea, Nescafé e Hum, cremes e um monte de coisa. Então era uma briga de marcas dentro da mesma empresa. Então foi um aprendizado excelente. Nessa época eu trabalhava ainda em São Paulo, ainda morava em São Paulo, trabalhava na empresa chamada B+G, que hoje chama CBA B+G. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho. Foram mais ou menos quase que 300 embalagens feitas na época. bacana. Em quanto tempo? Há mais ou menos 2 anos, Olha, um bom né. trabalho, um bom case mesmo. Era um projeto que começou com a intenção de acabar ali entre 4 a 5 meses, mas acabou, alastrando um pouquinho mais por conta de mercado e questões internas, mas é um projeto do qual eu me orgulho muito. E um outro, que é um projeto que eu me orgulho realmente muito no sentido,
não me enrubrece, né, do quanto eu sou apaixonado por esse projeto, que é um cliente que chama Instituto Origem. Uhum. Por que eu gosto muito desse projeto e desse cliente? Eu já vi esse projeto seu, muito lindo. Por que eu gosto muito desse projeto? Esse foi um caso de alguém que ia começar um negócio já com o design no 4º nível da escada do design. Então ele me chamou antes de construir o negócio dele, para a gente desenvolver junto qual que seria a estratégia de negócio junto com o processo de estruturação de brand. Então, a gente desenvolveu o posicionamento estratégico, a marca, quantas marcas seriam necessárias, a própria marca, a identidade visual, as embalagens, equipamento para comunicação em feiras, equipamento de comunicação em rede social, site, produtos e, enfim, todo o enxoval da empresa. Então, esse é um projeto que estar nesse nível me orgulha muito. Além disso, esse projeto ele ficou entre os 10 melhores projetos de branding segundo a Bienal de Design. No nosso mercado, né, existem algumas competições de design. Né? A Degraph é uma dessas. Ela faz a cada 2 anos um concurso em diversas áreas do design. E esse projeto ficou entre os 10 melhores na área de brand. Parabéns. Olha só. Pessoal, então nós estamos aqui no Estúdio Cast conversando sobre o mercado, o empreendedorismo. Aqui é o podcast de quem empreende, faz e acontece. O Alex é um dessas pessoas, é um desses profissionais, empreendedores, que está aí no mercado há 25 anos. E, às vezes, a gente ouve falar, design pode ser uma profissão que esteja em declínio, ou que não esteja tão bem. Enfim, vocês vão ver que isso não é uma verdade, né? Todos os mercados, todas as áreas têm altos e baixos. E a gente tem até um momento de muita ascensão do design, porque seja aí, né, em áreas especializadas, o X, o Y, a gente sabe que seja na área aí do design responsivo, ou até das realidades, né, virtuais aumentadas, inteligência artificial, o design, na verdade, é cada vez mais potente. É isso que a gente está vendo aqui com o Alex. Tem uma coisa, inclusive, nesse momento que nós estamos vendo de inteligência artificial, a mais conhecida inteligência artificial do momento é o ChatGPT, da OpenAI. E a OpenAI contratou para fazer design para ela o Johnny Ive, que era o design da Apple. Então, ela tem lá a inteligência artificial. Para quem não é habilitado ou tecnicamente muito experimentado, a inteligência artificial da própria OpenAI pode te ajudar. Sim. Mas eles, que criaram essa inteligência artificial deles, preferiram contratar um profissional, sem dúvida nenhuma, peso de ouro, para fazer design estratégico para eles. Mas você que é designer pode estar aí também numa agência de publicidade, você pode estar no escritório de design, no estúdio, né? Você pode estar em várias áreas da empresa, na produção de vídeo, de cinema, enfim, nas editoras, nas gráficas, tem espaço de monta para você, tá? E se você gostou do nosso podcast aqui do nosso Estúdio Cast, deixa um like para a gente, siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho para saber mais sobre o mercado. Hoje nós falamos do mercado de designer e ouvimos um grande e talentoso profissional dessa área que me disse que talento é importante, ajuda, mas não é a melhor bolacha do pacote. O melhor mesmo é você pôr a mão na massa, ir estudar, ver tendências, acompanhar o mercado e, é claro, gente, não deixar de investir no seu conhecimento no dia a dia. Então, vamos embora lá? Até o próximo Estúdio Cast, o podcast de quem empreende, faz e acontece. Estúdio Cast. Este é o nosso Estúdio Cast. Informação direta ao ponto.